Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje com a presença do enfermeiro coordenador de enfermagem do SAMU, o enfermeiro Anderson Salatiel Tavares. Anderson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Saudações, saudação população poço-caldense. Obrigado pelo espaço cedido, né? É uma oportunidade ímpar aí para a gente estar passando as informações referentes ao SAMU, que ainda é relativamente novo, né? Agora no dia 7 comemorou 3 anos e o espaço cedido vai ser de extrema importância para que a gente possa otimizar os recursos disponíveis pelo SAMU, né? E que a população compreenda um pouco mais a finalidade desse serviço, a missão desse serviço e de que forma utilizar esses recursos, né? Que é custeado pela própria população. Eu acho que isso é importante, né? Esclarecer, tirar as dúvidas, né, da população. E vamos começando então, Anderson, explicando o que vem a ser o SAMU. O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Ele foi criado, fundamentado por volta no ano de 2002, né? Surgiu a primeira portaria do SAMU. Em 2003, ele começou a atuar no Brasil. Anteriormente, o serviço era desenvolvido atendimento pré-hospitalar, né? Atendimento em rua, vias públicas e residência era realizado pelos bombeiros, né? E outras, em alguns locais, por ambulâncias do município. Mas a partir da Política Nacional de Atendimento à Urgência e Emergência, nasceu essa ideia de se trabalhar com uma equipe especializada, um serviço especializado por atendimento pré-hospitalar que pudesse oferecer em um tempo mais hábil uma resposta mais efetiva às urgências e emergências. Então, o que a gente gosta de enfatizar muito, né? O serviço ele é típico para o atendimento de urgência e emergência. E a partir do surgimento do SAMU, uma série de redes em relação ao SAMU foram criadas, confeccionadas, né? Com prontos atendimentos, as unidades de pronto atendimento, que servem para estruturar e dar base. Então, quando a gente fala em SAMU, a gente não fala só de ambulâncias deslocando, mas fala de uma rede de uma equipe toda estruturada, né? Uma estrutura toda, né, Anderson? Exatamente, que envolve até a atenção básica com as equipes de unidade de saúde da família. Na verdade, envolve todos os componentes do município, né? A Polícia Federal, Bombeiro e enfim, todos os outros órgãos, né, unido para se ter uma organização, socorro, né? Exatamente, que é atender a urgência e emergência prontamente e com o máximo de qualidade possível. Então a missão do SAMU, você acabou de falar, né, prestar socorro nas situações de urgência e emergência, né, com risco iminente à vida. Diferente do que as pessoas pensam, o SAMU não desenvolve atividades de transporte eletivo. Existe uma confusão por parte da população. E é até compreensível, né? Por ser um serviço relativamente novo e por existir poucas campanhas de conscientização sobre a importância desse serviço. E é um serviço caro. Só para que a população tenha ideia, um deslocamento de uma unidade de suporte básico, que é uma ambulância tripulada, por um condutor e um técnico de enfermagem, ele custa em média R$ 121 cada vez que ele sai. Quer dizer, chamar só realmente em caso de urgência ou emergência, né? E não chamar por besteira, né? Que eu acho que desloca uma equipe toda e não só o custo, mas pode deixar de socorrer alguém que na verdade pode estar precisando do socorro, não é, Anderson? Realmente, e nós temos uma série de fatos, uma série de situações que vêm de encontro à fala, né? Esse contexto da população subutilizar um recurso tão caro. A unidade de suporte avançado, que é tripulada por um médico, um enfermeiro e um condutor, diga-se de passagem, esses condutores, todos eles são preparados para o atendimento pré-hospitalar também, são preparados no tocante ao suporte básico à vida e também a técnicas de mobilização e transporte. Diga-se de passagem, desculpa interrompê-lo, mas eu tive essa semana passada agora, né? Até comentei com você antes do programa, a oportunidade de ver e poder ajudar também, contribuir um pouquinho, um acidente muito grave, né? E a equipe do SAMU está de parabéns, eu pude observar, acompanhar de perto ali, entubaram, né, o motorista no próprio carro, todo torcido, todo torto. Então realmente assim um trabalho maravilhoso do SAMU, parabéns para você, parabéns para toda a equipe do SAMU. Eu agradeço, né, e repasso isso para as equipes que estão lá, né, dia e noite, se preparando, ansiosos ali, saem as ocorrências, não tem hora, não tem instante para acontecer, com chuva, com sol, né? E estão lá dedicando todo o trabalho voltado para a proteção e promoção da vida mesmo. E no caso, até o senhor presenciou a utilização da unidade de suporte avançado, né, que o médico tripulava. O custo de um deslocamento de uma ambulância dessa é em torno de R$ 600.
Por isso que a gente conscientiza e volta a falar para a população utilizar de forma correta esse serviço para que realmente seja atendida a população no tocante às questões referentes a cada caso. Saber realmente quando chamar. Exatamente. Evitando o trote, né? Porque deve ocorrer trote também com vocês. Poxa será que vida, não é isso? nesses 3 anos a gente faz um balanço, o total de ligação foi em torno de 200 mil ligações. Para o senhor ter ideia, foram 70 mil trotes. Só que, assim, é interessante a gente diferenciar trote de falsos chamados. Exatamente. O trote é o quê? O cidadão liga e de repente não fala nada, ou usa palavras chulas, ou criança falam bobagens, etc. e desliga. O falso chamado é aquele que normalmente é até causado por um adulto irresponsável até, né? Que faz o quê? Faz com que a ambulância desloque até o local e seja desperdiçado uma equipe, seja desperdiçado e seja dispersado o dinheiro público e, por outro lado, o que é mais sério, de repente fica descoberta uma situação real de emergência em decorrência disso. Esses 70 mil eles são englobados mais na categoria de pessoas que ocupam a linha, o que é um transtorno também. Também, porque da linha da ocupada é quem está precisando da emergência, urgência ali, Exatamente. A pessoa fica desesperada, né? Fica desesperada. Porque para a gente, enquanto profissional, já é difícil, né? Esse atendimento, envolver, que dirá as famílias que estão envolvidas nessas situações de urgência e emergência. Ali é muitas horas, né? Sem sombra de dúvida nenhuma. E pedir para que a população também tenha um pouco mais de calma ao passar os dados à central reguladora. Por que é tão importante a tranquilidade? A gente fala, né? Poxa, uma emergência, eu ficar calmo ainda, né? Mas é o seguinte... Quando um cidadão qualquer, seja ele qual for, se dirige à central de regulação através do 192, ele tem que manter a calma porque dados imprescindíveis podem ser perdidos pela ansiedade, pela pressa em passar o caso e pode ser deslocado um recurso inadequado para aquela situação. Um exemplo, se de repente um cidadão aciona 192 e passa informações que não deixam claro que uma pessoa está em parada cardiorrespiratória, por exemplo, se está consciente, se respira, né? Se existe essa presença de respiração ou não, pode ser deslocado um suporte básico à vida que vai iniciar as manobras sim de ressuscitação cardiopulmonar, mas vai necessitar de um suporte avançado por complemento e isso pode retardar então, a pessoa algumas quiser manobras. ligação realmente para o SAMU, né, ter a tranquilidade de passar todas as informações, às vezes um segundo a mais ali é o suficiente para a pessoa, para o resgate do SAMU, né, levar a equipe correta, né, Anderson? Pois e nós temos dificuldade com isso porque as pessoas elas veem que esse tempo é um tempo muito longo e são muitas perguntas que são feitas. Mas o endereço errado compromete totalmente o atendimento e uma informação, seja ela qual for, dada de forma errada, pode fazer com que não seja atendido na forma que deveria. Ou até, né, deixando a vida da pessoa em risco, Exatamente, né? por alguns segundos. O Anderson, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do coordenador de enfermagem do SAMU, enfermeiro Anderson Salatiel Tavares. O Anderson, e é um prazer recebê-lo também pela festa, né, de comemoração dos 3 anos do SAMU aqui em Poços de Caldas. Pois é, 3 anos, né, e nesses 3 anos para celebrar e marcar essa data, nós estamos lançando um programa, o projeto Amigos do SAMU, né? Como que funciona esse projeto de vocês? É um projeto que vai visitar escolas, indústrias e empresas, dando orientação da forma correta de proceder diante de situações de urgência e emergência e como utilizar corretamente o SAMU. Haja vista que nós temos uma série, como já falei no bloco anterior, uma série de situações que comprometem o serviço, situações que poderiam ser utilizados, os serviços de outras instituições, como assistência social, por exemplo. Então, diante de escolas e indústrias, o SAMU oferece essa orientação através de uma palestra e um simulado, um pequeno simulado, e a visitação da ambulância. A gente leva a ambulância até o local, até a gente abre o convite para as empresas e escolas que desejarem participar, e essas escolas e empresas serão certificadas como amigas do SAMU.
receberão um certificado e serão distribuídos folders, material, orientando sobre a forma correta de utilizar o SAMU. Eu acho isso importantíssimo, né? Quer dizer, acaba com trote, equívoco, acaba com tudo, Exato. né? A pessoa se conscientiza de como usar o SAMU. Exato, e ainda abre um leque para a comunidade também, eu já havia até me esquecido, isso vai ser realizado também junto às associações de bairro, o que abre um espaço para a comunidade também colocar, né, de que forma eles veem o SAMU, quais as dificuldades que eles encontram para acionar o serviço, e nós podemos melhorar a qualidade do nosso trabalho a partir também das sugestões, críticas e opiniões da população. Na verdade, é uma interação, né? O Todos propósito, participam, né? exatamente, é aproximar, né? É o propósito de construir uma política de saúde mais consolidada, né? Uma política que leva o profissional, né? E esse profissional pode se reportar ao gestor de saúde depois com as informações e principalmente ouve, né, as informações dos usuários, que são aí o nosso foco de maior preocupação, né? O Anderson, quando a pessoa aciona o 192, né, o SAMU, quais as informações básicas que a pessoa tem que ter em mente para poder passar para quem está recebendo a ligação? Principalmente o local em que está acontecendo esse evento, né, essa situação de urgência, seja ela ou traumática, quais as circunstâncias que envolveram essa situação, se foi uma queda, se a pessoa desmaiou subitamente, se ela respira, se ela tem consciência. Esses dados são importantes. Acontece muito, o cidadão está passando de carro, observa de repente um indivíduo em via pública e simplesmente pelo carro aciona, olha, tem um cara caído e tudo mais. Chega lá o SAMU, o cidadão só quer descansar porque está embriagado, né? E poderiam ser utilizados outros recursos, como Exatamente. por exemplo o 153, que é a assistência social, o apoio ao cidadão, que poderia estar dando uma resolução deixando a a esse ambulância do caso. SAMU livre para atendimento realmente. Exato. Por né, isso a de urgência. orientação, pare na via se for possível, né? Observe se respira, se está consciente, para passar essas informações. O endereço, o local de referência também é interessante para que as ambulâncias possam chegar num tempo menor, observando que o tempo-resposta do SAMU gera em torno de 9, no máximo 12 minutos nas regiões mais distantes, como por exemplo na Zona Sul. E são minutos imprescindíveis que podem fazer a diferença. Quer dizer, a informação correta é muito importante, né? Mesmo para o motorista, para toda a equipe, né? Chegar e deslocar. Numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, que não existe intervenção nenhuma no local, ninguém iniciou mesmo as manobras de compressões, por exemplo. A cada 1 minuto nós temos 10% de chances reduzidas. Então 10, 12 minutos vai comprometer muito o atendimento, né? Isso é uma média. Existem casos isolados que a gente tem êxito mesmo num tempo superior a 10 minutos. Então esse programa Amigos do SAMU acho que é importantíssimo, né, para esclarecer mesmo a toda a população e saber como chamar. O Anderson, quais as urgências que vocês mais atendem? Nós trabalhamos com 70% dos atendimentos clínicos, né, que englobam aí AVCs, infartos, crises convulsivas. Desculpa te cortar, a pessoa deve chamar nesses seguintes casos, né? Exatamente, crises convulsivas, a suspeita de um derrame cerebral, de um infarto, né, e outras situações. Trauma compreende 20% dos nossos atendimentos. E a grande maioria dos traumas é provocado por queda, 50% é queda. E isso tem relação com imprudência ou falta de adaptação, principalmente idosos caem no domicílio por falta de adaptação no domicílio. E improvisações em ambiente de trabalho e a falta de uso de equipamentos de proteção individual. Trabalho de parto, vocês já atenderam muito ou não? Bastante. Já fizeram algum parto dentro da ambulância do SAMU? Sim, vários, e tivemos a satisfação já no primeiro dia de funcionamento do SAMU, né? Tem um garoto que já completa 3 anos, Samuel, foi o primeiro e nasceu em frente ao SAMU, né? Dentro de um carro foi feito o parto dele, foi uma experiência assim extremamente importante para os samuzeiros na época ali, né? Que legal, é uma coisa que foi um fato que fica marcado, né? Não tem como esquecer. Exatamente, né, agora parabéns até ao Samuel que completa 3 anos. Pois é. Né? E o Anderson, eu gostaria de saber, atendimentos por dia, quantos mais ou menos em média vocês fazem? Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando a respeito do SAMU com o enfermeiro Anderson Tavares. Anderson, eu te perguntei agora no bloco passado, quantos atendimentos em média são feitos por dia, são realizados por dia aqui em Poços de Caldas? Cerca de 56 atendimentos, né, de variadas naturezas, aí, clínicas, traumáticas, obstétricas. Né?
Anderson, e o SAMU atende só Poços ou atende a região também, ou tem um limite de atendimento? Como que é isso? Limita-se ao município de Poços de Caldas, né? Mas existe aí um projeto de regionalização, ainda está em trâmite na Secretaria Estadual e, na verdade, não temos ainda uma definição de onde será a sede regional, se será sediada em Poços de Caldas ou Varginha. Mas a ideia do Ministério da Saúde é que se expanda por todo o país essa rede SAMU, né, e se estruture de uma forma melhor essa questão das urgências e emergências. Fala em urgências e emergências. O SAMU se limita a atendimento só de urgência, Anderson? Não, na verdade é até uma nova concepção, né, do SAMU. Até para o ano de 2010 a gente tem vários projetos que é o que? De entrelaçar com a saúde, com a atenção básica, com as unidades de saúde da família, porque nós temos dados estatísticos valiosos que podem fazer com que as equipes de saúde da família tenham formas de intervir na prevenção e na promoção dos casos mais atendidos pelo SAMU. Vou dar um exemplo, doutor. Quando iniciamos as atividades do SAMU, a Zona Leste, não existia na Zona Leste uma cobertura de unidades de saúde da família. Era cerca de 22% dos atendimentos da cidade aconteciam na Zona Leste. Após a implantação dos PSFs na Zona Leste, existiu uma redução de 6%, hoje é em torno de 16% no número de atendimentos, na proporção de atendimentos nessa região. Isso a gente observa a partir da intervenção das unidades de saúde da família e medidas simples como orientação para o hipertenso, manter a medicação e o controle pressórico, para o paciente que usa anticonvulsivantes fazer uso, ou seja, é o trabalho de equipe mesmo, né, Anderson? Então a gente quer entrelaçar, né, não só com a comunidade, como eu coloquei no bloco anterior, mas com toda a rede de saúde, para que a gente possa ter uma ação mais efetiva. E isso é um compromisso do SAMU também, e não só o atendimento meramente, né, que já é muito importante, de urgência e emergência. O Anderson, inclusive eu queria até ressaltar, agora há pouco eu parabenizei pelo atendimento do SAMU e quero ressaltar também que quando vocês levam um paciente até o hospital, então vocês apenas não deixam o paciente na porta e vão embora, né? A gente tem acompanhado aqui no Hospital São Domingos, vocês, a equipe do SAMU chega, acompanha o paciente até o destino, ou a sala de emergência, ou seja, onde for, e sabendo que o paciente está bem para depois sair. Eu acho que isso é importantíssimo também, não é só deixar o paciente, né, na porta do hospital e... Exato, não é um descarte, né? A gente entende isso, os parceiros todos, tanto da instituição privada como pública, como a continuidade do trabalho, né? Então, o médico, por exemplo, ou o técnico de enfermagem, ele tem por obrigação passar o caso para a equipe que recebe esse paciente e dar continuidade na assistência, né? Essa instituição assumir o cuidado desse paciente para que seja garantido ao máximo de eficiência para garantir a sobrevida desses pacientes. Mano, tem algum caso assim mais grave que vocês atenderam, que ficou assim marcado? Como você acabou de dizer, né, o nascimento de Samuel marcou. Tem algum caso grave que ficou marcado? Sim, vários. Eu destaco porque essa questão de motivação, de sensibilidade, né, do ser humano, quando se trata de criança é um pouco mais complexo, né? Nós tivemos um caso de uma criança de 6 anos que entrou em um estabelecimento comercial que tinha uma piscina, ninguém percebeu, ela pulou nessa piscina e quando foram perceber, essa criança já estava em parada cardiorrespiratória, com todos os sinais clássicos ali de um óbito, né, e imaginávamos até que não teríamos chances na ressuscitação. Foi acionado o SAMU, chegando no local, após o emprego das técnicas de suporte avançado à vida, ela foi entubada, né, foi iniciada as manobras de compressão e reanimação, e essa criança ela voltou com um pulso bom, né, e foi conduzida à Santa Casa e depois de 7 dias ela teve alta sem sequela nenhuma. Graças a Deus e graças à equipe do SAMU, né? Pois é. E profissionais muito bem treinados. Na verdade, pra gente, eu estava até na ocorrência, foi um privilégio e a gente entende que isso, na verdade, é um presente de Deus pra gente, né? Poder utilizar as nossas mãos, isso vai extensivo a cada um dos profissionais que está lá, como um profissional que utiliza aí a vontade de Deus, né, de garantir um pouco mais, uma chance a uma pessoa. Isso para nós é muito gratificante e a gente entende isso como um presente para nós e para quem recebe. É muito gratificante quando, né, tem um sucesso no atendimento, né, Anderson? Nós tivemos muitas perdas e sentimos com essas perdas todas. Infelizmente, né? Mas também tivemos
muitas histórias boas aí para estar acumulando ao longo desses 3 anos. Anderson, nós vamos então passar algumas perguntas, né, da nossa população, dos nossos telespectadores. Tá bom? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, tem como finalidade prestar socorro à população em medidas de emergência. Muitas vezes isso agiliza e humaniza mais os atendimentos de urgência nos hospitais. O SAMU presta socorro só em área urbana? Nelma, o SAMU, na verdade, ele atende a todo o município de Poços de Caldas, isso inclui a zona rural também, tá? Mas se limita ao município de Poços de Caldas. Próxima pergunta, já. A diferença entre o atendimento prestado pelo bombeiro e pelo SAMU? Seu José, na verdade são serviços complementares. O SAMU dispõe de uma UTI móvel de um suporte básico à vida. O bombeiro de uma equipe de resgate, tá? Que também realiza suporte básico à vida. Então, em situações em que existe a necessidade de retirada de vítimas de ferragem ou resgate de vítimas, isso é feito pelo bombeiro e é complementado pela atividade do SAMU, que leva um hospital até o local, né, de um acidente, de uma emergência, seja ela clínica ou traumática. Então, são serviços que se complementam. Próxima pergunta, Jean. E eu gostaria de saber se todos os profissionais da área passam por treinamento específico. Sim, Josiane, todos os profissionais são treinados, né? Existe um protocolo e nós aguardamos até agora um novo treinamento para que a equipe seja reciclada, e isso é da competência do Ministério da Saúde e a gente aguarda que logo em breve isso acontecerá. Próxima. Eu gostaria de saber de vocês se as ambulâncias do SAMU se são todas iguais ou se há carros equipados para cada tipo de caso. Como eu já falei nos blocos anteriores, seu Paulo, existe, né, a unidade de suporte avançado, que é uma UTI móvel, e existe a unidade de suporte básico à vida, que vai com um técnico e um condutor. E a outra é tripulada pelo médico, condutor, o enfermeiro e equipamentos especiais que só podem ser utilizados pelo médico. Mais alguma? Como vocês trabalham o psicológico dos profissionais quando atendem as crianças? Bom, doutor Luciano, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Se Deus quiser. Dona Maria, interessante a pergunta e muito conveniente a gente falar. Falamos há pouco dessa questão do atendimento à criança, que é muito complicado. Existe um projeto e nesse ano que se inicia a gente vai trabalhar. Haja vista que nesses 3 anos de SAMU nós tivemos uma série de transtornos à equipe por conta do excesso de trabalho e estresse. Então existe já um trabalho de conscientização e de propostas de relação com outras instituições e empresas privadas até para a atuação do psicólogo junto a equipes do SAMU. Anderson, estamos chegando então ao finalzinho do programa. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo, né, pelos 3 anos de SAMU e deixar um recado para todos os nossos telespectadores, que realmente chame o SAMU quando necessário, evitando trote, evitando chamadas, né, sem necessidade. E se você quiser mandar algum recado para os nossos telespectadores, fique à vontade. É só agradecer a população de Poços de Caldas pela forma com que nos trata e agradecer também as equipes de apoio, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Federal, a PM, as instituições públicas e privadas hospitalares que têm nos ajudado muito na construção e principalmente os samuzeiros que estão lá, né, dando sangue no dia a dia por essa população. Muito obrigado pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos junto às equipes gestoras aí. Então nós conversamos com o coordenador de enfermagem do SAMU, Anderson Tavares. Anderson, muito obrigado. Vamos terminando então. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Yeah.